Olá pessoal, eu sou o Rafael Zen e nesse momento em que o nosso país está vivendo, eu fui muito procurado por alguns amigos, alguns clientes para perguntar, como é que eu posso entender todo esse movimento político que o nosso país está passando agora? O que eu poderia, de que maneira que eu poderia ajudar e até mesmo que comportamentos que eu deveria evitar nesse momento, Então eu achei que foi uma oportunidade muito interessante para trazer um conhecimento que possa complementar a nossa vida e dar um entendimento ainda maior sobre como que a metafísica, ou seja, as leis da consciência e da energia, elas estão se movimentando nesse momento em que a gente está vivendo. Então eu acho bem importante esclarecer, é um vídeo bem curto, são meia dúzia de slides, mas eu acho bem importante a gente esclarecer que o objetivo principal aqui hoje é aproveitar o momento político que a gente está vivendo para compreender as leis do universo. Isso são as leis da metafísica, para entender o campo de energia que nos cerca, para entender as leis da consciência, ou seja, aproveitar o movimento externo para que nós possamos ter compreensão, autoconhecimento e crescimento a partir dessa ótica. Então, como sempre acontece, eu respondo todas as perguntas com a maior atenção e boa vontade, mas é muito importante entender que eu não estou fazendo esse vídeo nem para atacar, nem para defender nenhum lado, nenhuma pessoa, nenhum candidato, nenhum ponto de vista. O objetivo aqui é a gente realmente trazer conhecimento e não trazer tendências políticas. Então, a política é apenas o pano de fundo para que a gente possa entender o que é que nós, como brasileiros, estamos vivendo hoje. Tá bem? Ok, vamos começar pelo seguinte, pessoal. Se a gente fosse se questionar assim, o que está acontecendo nesse momento agora? Por que esse candidato venceu? Por que não foi o outro candidato? Isso a nível de país ou a nível de governos estaduais? Primeiro a gente tem que compreender o seguinte, Cada povo tem o governante que merece. Essa é uma frase clássica do Rui Barbosa. O que ele quer dizer com isso? Vamos trazer isso um pouco mais para o entendimento da consciência. O que significa isso? O governante, ele é apenas o reflexo da mente consciente ou inconsciente das massas. Ele é apenas uma expressão do nível de consciência daquelas pessoas com quem ele está compartilhando uma realidade ou uma vivência. O que a gente está tendo hoje no nosso cenário político, então? A mesma coisa que nós tivemos sempre. Todos os nossos governantes, eles são apenas um reflexo daquilo que nós, como, vamos chamar assim, seres humanos, vivendo no planetinha em que a gente vive, brasileiros, ou goianos, paulistas, cariocas, não importa. Sempre nós vamos ter uma cabeça que reflete o inconsciente da maior parte da população. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Então, gente, entender essa lei básica do universo diz o seguinte, nós atraímos para a nossa realidade coisas que nós desejamos e nós também atraímos para nós coisas que nós tememos. Não é necessariamente aquilo que a minha mente racional, muito menos aquilo que os meus pensamentos desejam que aconteça, que vai acontecer na minha realidade. Eu vou experimentar um nível de vida, uma frequência de vida que seja coerente com aquilo que eu penso, mas principalmente com aquilo que eu sinto. Então, a gente vive realidades baseado naquilo que eu intimamente estou desejando e intimamente naquilo que eu estou temendo. Então, o que significa isso? Eu posso não reconhecer os meus medos, mas eu vou acabar trazendo para a minha realidade aquilo que eu também temo, na mesma intensidade daquilo que eu desejo. E é justamente por isso que muitas pessoas, aliás, deixa eu reformular essa frase, é justamente por isso que todos os seres humanos têm um objetivo comum aqui no mundo. Todos eles querem amor, felicidade, paz, abundância, e na realidade o nosso mundo ele está virado de cabeça para o ar. A gente está encontrando o oposto disso tudo. Por quê? Porque enquanto nós não limpamos o nosso lixo emocional, é esse lixo que vai dominar a nossa vida nos aspectos mais pessoais
e nos aspectos mais coletivos, que é o caso da situação política que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, com base nisso, a gente precisa entender também que o universo é sempre econômico. Tá? E, ao mesmo tempo, sábio e amoroso. Tá? Vamos juntar essas duas coisas aqui? Tudo que acontece em nossa realidade precisa acontecer. Nada que acontece é obra do acaso. Tá? Se a gente começa a acreditar no acaso, então nós caímos na mentalidade linear, cartesiana, newtoniana, em que as coisas elas são obra de uma força completamente desconhecida. Tá? Essa é a mentalidade da era antiga que nós estamos deixando para trás. Tá? O conhecimento da consciência, ele diz assim, existem causas e nós aqui embaixo colhemos os efeitos, a gente colhe os resultados. Isso funciona em todos os aspectos da nossa vida. Isso também vai funcionar no sentido político. Tá? Eu vivo uma realidade pessoal que é coerente com o meu nível de consciência. Eu vivo uma realidade coletiva coerente com o nível de consciência daquela coletividade. Então, entender isso é muito importante para que a gente possa deixar de lado o papel de vítima e entrar no lado da responsabilidade, que é aquilo que todo mundo tem dentro da sua vida. Tá? Vitimismo nos coloca na posição de impotência, ou seja, eu nada posso fazer a esse respeito. Tá? Eu tenho que aguardar o meu carcereiro trazer a água e a comida e continuar apenas como uma ovelha passiva esperando que as coisas aconteçam. Responsabilidade não significa luta, significa assumir o meu papel como um ser que também é co-criador disso que eu vivo, como eu já mencionei, na minha realidade próxima ou na minha realidade coletiva. Tá? Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo a expressão do nível de consciência da coletividade. Ok, aí você poderia dizer assim, mas a eleição, vamos pegar para presidente, por exemplo, ela foi vencida por 55% das pessoas, não foi unânime. É verdade, não foi unânime. Mas aqueles que são minoria, independente do contexto, da esfera política e da eleição, eles também têm participação nos níveis da consciência para aquilo que a maioria decidiu. Tá? Nós também somos participantes de tudo que acontece em nosso mundo, porque nós somos corresponsáveis por aquilo que também acontece do lado de fora. Aí a gente poderia se perguntar, todo mundo deve ter reparado, nunca se viu tanto conflito por causa de um assunto político como a gente está vendo agora. Tá? E quando eu digo assim, tanto conflito, está fácil de perceber em rede social. Tá impossível de acessar a rede social sem perceber conflito, diferença, provocação, mentiras de todos os lados. As fake news estavam borbulhando, não tem ninguém santo nesse aspecto. E pessoas se provocando, se espetando, se cutucando por todos os lados, tentando ter razão, tentando estar certo e fazer com que o outro lado esteja mal e esteja errado. Os bons é um mecanismo da mente coletiva inconsciente contra os maus ou os errados. Então, vamos entender isso por um outro aspecto. Pessoal, as oportunidades não definem quem nós somos, elas nos revelam. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, nós tivemos a oportunidade nesses últimos meses e ainda estamos tendo de revelar quem nós somos. Tá? As pessoas que dentro desse ambiente, vamos chamar assim, das redes sociais, Facebook, parará pururum, que estão tendo essas oportunidades de instigarem o desconforto, o mal-estar, a crítica, a reclamação, tá? A provocação que a gente tem percebendo, o que elas estão fazendo? Revelando aspectos ocultos da própria personalidade. Ponto. É só isso. Tá? E é justamente esse fato é que está produzindo a separação entre famílias, entre amigos. Eu li algumas notícias que diziam assim, de mãe e filha que entraram em conflito e não se falaram porque tinham posições ideológicas diferentes. Teve uma outra notícia que eu vi de uma tia que foi proibida de visitar as sobrinhas porque eles pensavam de maneira diferente.
Então, assim, a situação política nos deu a oportunidade de revelar os nossos estados mais ocultos de consciência. E vamos entender isso por um outro aspecto, gente. São crenças. Tudo isso são pensamentos diferentes. Podem ser opostos, está tudo bem. Mas são apenas pensamentos na mente das pessoas que estão sendo suficientes para provocar conflito. Isso não é nada diferente do que acontece num conflito armado. As pessoas entram em guerra por conflitos ideológicos, crenças, pensamentos. Eu acredito em algo, eu estou certo. Você acredita em algo oposto, você está errado. Eu tenho que provar para você que você está errado e eu estou certo. Eu me torno o bom, você se torna o errado. Nós nos separamos. Tá? Então, o conflito que a gente está vendo ideológico, ele provocou o quê? Separação. Porque, na realidade, individualmente, nós já nos sentimos separados. Nós já nos colocamos em posição de defensão. Em posição de, ao mesmo tempo, ataque. Em posição de medo. Tá? O que movimenta todos os conflitos, seja no conflito verbal, seja no conflito físico, sempre é o medo. Tá? É o medo de que a outra posição, que no meu sistema de crenças é a errada e é a má da história, vença a minha posição, que é a boa e que é a certa. Tá? Então, nenhum lado do conflito nunca tem razão. Isso é muito importante a gente entender. Então, qualquer movimento externo que, muito importante entender, provoque algo dentro de mim, significa que eu me identifiquei com aquela situação. E eu revelei o meu lado mais oculto, o meu lado sombra. Por isso, algumas pessoas formaram blocos. Né? Existiam, como se chama... Quando se coleta os dados, né, nas campanhas, as estatísticas, as medições sobre qual era o candidato preferido e qual era o candidato mais rejeitado, tá, em todos os âmbitos de novo. Quando eu me sinto bem com um candidato, por exemplo, é porque eu me identifico com algo que ele apresentou para mim. Isso vale para os meus amigos. Por que eu me sinto bem com aquele amigo? Porque eu reconheço nele aspectos que eu tenho. Por que é que nós rejeitamos um candidato, uma pessoa? Porque eu identifico nela aspectos que, dentro da minha sombra, dentro da minha inconsciência, dentro daquilo que eu não consigo acessar com facilidade, eu consegui observar naquela pessoa. E o mecanismo da sombra, ele traduz para nós o mecanismo da projeção. É muito mais fácil para mim, né, e é muito mais seguro, principalmente, dizer que você está errado do que reconhecer que eu também tenho aquela característica dentro de mim. Então, tudo que acontece no universo como um todo, gente, tudo aquilo que eu reconheço de bom nas pessoas também está em mim. Tudo aquilo que eu reconheço de mal nas pessoas e que me provoca reações emocionais, isso é bem importante entender, também está em mim. Então, se eu vejo um certo candidato que é corrupto, que é isso, que é aquilo, e isso me causa mal-estar, desconforto, medo, raiva, qualquer tipo de reação inflamada, eu preciso me questionar aonde aquele comportamento, aquela conduta também está escondido dentro da minha personalidade. Né? Se eu vejo que aquele candidato ele é separatista, ele é isso, ele é aquilo, ele tem certos pejorativos que me agridem, eu preciso olhar dentro de mim e me questionar aonde isso está acontecendo dentro de mim. É nesse ponto que muita gente se engana, né? E que muita gente se enrola por não ter a prática e o hábito de olhar para dentro de si, tá? Não consegue reconhecer. Mas esse é o mecanismo da sombra. Esse é o mecanismo da projeção. E é isso que gera todos os nossos conflitos. Então a gente poderia dizer, ok, o que eu faço, né, com todo esse emaranhado emocional em que a gente está vivendo? Ok, primeiro ponto é o seguinte, gente. Carl Jung, muito sábio, já dizia, tudo a que você resiste, persiste. Tá? Não foi o único. Jesus falava, não resista ao mal. O que significa isso? Vamos falar agora como brasileiros, né? Porque nós estamos aí em vários estados diferentes. Nós, como brasileiros, nós
nós temos agora duas possibilidades, porque o nosso país, né, o resultado mostrou assim. Ideologicamente nós estamos divididos. Então, nós podemos resistir ao movimento ou nós podemos aceitar o que está acontecendo. Resistir significa sentir-se mal com aquilo que acontece do lado de fora. E é muito importante entender que todo sofrimento em qualquer aspecto da nossa vida ele é causado pela nossa resistência. Tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Planejei um piquenique com um dia ensolarado hoje. E choveu. E aí eu me sinto mal, revoltado, frustrado, porque eu planejei um dia maravilhoso e tem chuva. Tá? Isso é resistência. O que eu tenho que fazer para abençoar o meu dia? Eu tenho que me alinhar com ele. Eu tenho que aceitar a chuva, comemorar a chuva, fazer um piquenique dentro de casa. Tem infinitas maneiras de eu resolver isso. O universo é infinito. Tá? Então, a gente precisa entender o que é o papel da aceitação. A aceitação, ela está entre as primeiras faixas de frequências superiores e que conseguem produzir um nível de mudança positiva na realidade. Tá? Resistência significa que aquilo que eu vejo é sinônimo de medo, é sinônimo de raiva, de frustração, de desconforto. Tá? E até de orgulho, porque afinal de contas eu defendo uma bandeira X ou Y e eu estou vendo uma realidade que é oposta àquilo que eu defendo com unhas e dentes. Então a gente não consegue mudar a nossa realidade baseado em frequências inferiores. Aonde existe sofrimento, existe resistência. Aonde tem resistência, é sinal que eu estou vivendo aquele aspecto da minha vida baseado em frequências inferiores. Tá? A aceitação é uma das primeiras frequências que conseguem produzir mudança. Então, gente, olha só. Não importa se você votou em X ou Y, se você gosta ou se você não gosta dessa pessoa em qualquer âmbito da sua vida, e a gente está falando um pouquinho sobre o aspecto político. Aceitar significa se alinhe com aquilo que é, com aquilo que existe, com aquilo que está acontecendo. Porque queira você ou não queira você, o seu pequeno ego não importa nisso. O universo e a coletividade decidiu algo. E esse algo é o que nós temos. E nós só vamos conseguir mudar a nossa realidade, nós só vamos conseguir melhorar a coletividade e a realidade que cerca o nosso ambiente e o nosso interior quando nós nos alinhamos e partimos de um estado psíquico e de consciência adequado, ou seja, aceitando e provocando mudanças a partir da serenidade que a aceitação traz. Tá? Vamos observar o seguinte, o Brasil não é uma exceção, mas em vários aspectos políticos de vários países sempre existe o governante e a oposição. Quem ganha? Ninguém. Ninguém ganha quando existe uma oposição. É claro que a gente precisa sempre ser sábio, refletir. Nós temos a oportunidade de mudar, claro que tem, mas a gente precisa fazer a mudança. Tá? Ninguém é obrigado a cair numa poça de lama e passar lá o resto da vida. Mas a gente só vai provocar uma mudança positiva iniciando pelo estado de aceitação. Então, aqui vem uma frase muito sábia do Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você está com um pouco de dificuldade e quer abrir um pouco mais o seu entendimento sobre o que fazer nesse momento político que a gente tem agora, como você pode contribuir, estuda a obra do Gandhi, vai estudar a biografia e os pensamentos dele. Tá? Então, nós só vamos conseguir produzir uma realidade mais positiva em nosso mundo se nós formos seres positivos. Como eu mencionei anteriormente, resistência, medo, raiva, desconforto por aquilo que está acontecendo vai produzir uma realidade exatamente igual. A gente não muda nada, nós complicamos o nosso lamaceiro. É como cair na poça de lama que eu mencionei e continuar xingando, reclamando, se lamentando, dizendo que a poça d'água não devia estar ali, que você foi uma vítima do processo. Ora essa, você não tem motivo nenhum para ficar sentado ali reclamando. Levante, vai tomar um banho, presta mais atenção na próxima vez, cobre a poça, faz a sua parte, mas a gente nunca vai conseguir mudar isso quando fica no estado de reclamação. Então,
a mudança que a gente pode cultivar nesse momento político que nós estamos vivendo agora é principalmente o nosso estado de consciência, tá? Você não precisa ter razão. Não é obrigatório que nós tenhamos razão para vencer em algo. Nós temos que aprender o que é mais importante para nós. Viver em paz ou ter razão. Muitas vezes ter razão significa entrar num embate, entrar num conflito, nos desentender. É isso que a gente quer? Você se sente bem quando você se desentende? Quais são as frequências que você ingressa quando você está se desentendendo? Quando você tem que levantar a voz, quando você tem que se comportar como um animal que se infla de raiva para mostrar para o outro que você é maior do que ele. Como é que o seu semelhante se sente quando você tenta ser superior a ele e persuadi-lo e convencê-lo de que você está certo? A frequência que você cria dentro de você, que são frequências inferiores, para persuadir a pessoa, lembre que primeiro ela passa por você. Tá? É como se você estivesse tentando fazer mal para o seu semelhante se envenenando. Tá? Você quer mostrar para ele que você tem razão, criando desconforto dentro de você. Isso não vai acontecer, nunca funcionou. Então cultive o estado que você quer ver no mundo. Cultiva dentro de você a paz, cultiva a aceitação, cultive o bem-estar, cultive a consciência. Tá? Porque tudo isso são estados elevados de consciência. Tá? E nós precisamos agora nos unir para vibrar naquilo que nós desejamos. Foco na solução. Foco naquilo que nós queremos. Ah, o meu candidato foi o que perdeu, agora eu vou provocar resistência. Agora eu vou provocar um embate. Nunca funcionou. Não vai funcionar agora. Você tem que se sentir mal com aquilo que você vê. Para quê? Para que você tenha razão, para que daqui a 4 anos você diga assim, tá vendo só? Eu falei que ele não era uma boa pessoa, eu falei que isso ia acontecer. Quer dizer, você está instigando o mal-estar, você está vibrando no mal-estar, sem recordar que você está no mesmo barco que todo mundo, e que todos os problemas que os nossos governantes podem provocar daqui para frente porque você está ajudando nisso, é como se eles não fossem afetar você, como se você fosse imune. Tá? Então, gente, olha só, nós vivemos num ambiente de consciência coletiva. Nós somos células que compõem o corpo da humanidade. Aquilo que eu penso e sinto e aquilo que eu vibro afeta o coletivo. Existem alguns testes que foram realizados e foram mensurados, em que um grupo de meditadores, um grupo pequeno de pessoas, que em uma cidade norte-americana determinaram 1 hora de meditação pela paz. Claro que o grupo de controle sabia disso e aqueles poucos cientistas que estavam acompanhando e estavam mensurando sabiam disso e apenas eles, não foi algo que foi divulgado numa rádio. Aquele pequeno grupo que vibrou pela paz diminuiu naquela hora de meditação o nível de assaltos, o nível de violência, o nível de agressividade naquela cidade. Teve um outro grupo, um pouco anterior a esse, que vibrou pela paz mundial na guerra no Iraque. E naquele momento, na guerra de 90, nem foi a mais recente. Tá? Os ataques norte-americanos eles cessaram durante aquele período. Então, gente, um nível pequeno de pessoas que vibre no bem, que vibre na luz, que vibre na consciência, pode fazer uma diferença gigantesca. Porque uma frequência superior, ela é exponencialmente maior do que as frequências inferiores. Você vibrar na aceitação, você tem um poder de mudar a realidade de milhares de pessoas que ainda vibram no medo. Então faça você a sua parte, ajude você a mudar a sua realidade. Tá? Foque na solução, nunca no problema, nunca em atacar os problemas que você está vendo. Tá? Vibre naquilo que você deseja. Tá? Então, o mais importante dentro disso tudo, pessoal, é entender que nós, como seres humanos, mesmo individuais, nós podemos fazer a diferença. Nós percebemos, por exemplo, nessa semana que eu estou gravando esse vídeo, que teve uma tentativa prévia de unir o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Eu concordo que são 2 aspectos completamente opostos. E unir esses 2 aí poderia dar espaço
para situações que nós não queremos. O que um grupo um pouco mais coerente fez? Vamos fazer um abaixo-assinado. Vamos mostrar que nós, como governados, por assim chamar, nós temos a capacidade de mudar essa realidade, de mostrar aquilo que nós desejamos. E nem por isso a gente precisou fazer um movimento de resistência armado, de briga, de conflito, de desentendimento. Tá? Sempre é possível mudar a realidade de maneira mais positiva quando a nossa frequência está alinhada com aquilo que nós queremos. Então, independente se a escolha que você está vendo agora foi ou não foi aquilo que você desejava, vibre no bem, vibre na paz, vibre na aceitação, vibre no amor. É dessa maneira que a gente pode mudar a realidade que nós estamos vivendo. Tá bem? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você possa sim contribuir com outras pessoas. Envia isso para outras pessoas que estão um pouco perdidas, que ainda estão no conflito, que ainda não sabem como se comportar nesse momento. Tá? Se você quer ser uma mudança para essa coletividade que nós estamos vivendo agora, seja você a mudança, vibre na mudança, deixe que a mudança se faça através da sua conduta. Tá bem? É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado. Dúvidas, pergunta, deixa aí que eu respondo, tá bem? Até a próxima!